Você vai assistir agora a gravação do encontro que aconteceu no dia 1º de junho de 2022. Nele nós conversamos o tempo inteiro e esmiuçamos o assunto projeção, que é crucial em um curso em milagres. Nós esperamos que isso ajude você a entender um pouco mais esse curso, a conhecer um pouco mais dessa metafísica. E se ajudou você, se foi útil, por favor, ajuda a gente, dando um joinha, fazendo a inscrição no canal e fazendo um comentário, e nós agradecemos imensamente. Boa noite, gente. Boa noite, todo mundo. São 19h30. A gente está começando mais um encontro para conversarmos sobre um curso em milagres. E hoje a gente vai falar sobre projeção. E eu vou usar aqui as palavras do Ken Wapnick para a gente começar, não é? Que, assim, se nós não entendermos o que é a projeção, nós realmente não vamos entender o que esse curso está querendo ensinar a gente, tá certo? Então, bom, começando com isso, eu quero perguntar, alguém quer falar alguma coisa? Alguém já quer perguntar alguma coisa? Ou a gente vai para um começo que é um conceito? O que vocês preferem? Muito obrigada por vocês estarem aqui, viu? Precisa desmutar quando vocês forem falar, tá bom? Ou então levanta a mãozinha e aí o Rodrigo desmuta pra gente, mas só desmutando, senão não consigo. Tudo bem? Ah, oi, Silene. Pode falar? Claro, por favor. Então, te ouvindo, né, o que você achar melhor a ordem, né? Uhum. E eu recoloco, então, a pergunta, né? Tá. A barata é uma projeção mundial, porque raríssimas as pessoas, mulheres que eu conheço, que não têm medo dela, né? E essa coisa que vem, que é tão forte na gente, né? Que até morta, a gente tem aflição de mexer naquilo, né? Essa projeção. Isso. Então, é coletiva. E só abrir um parênteses Claro, por assim, que favor. antes de ligar aqui, eu estava vendo um vídeo sobre a visão, a nossa visão física, né? Uhum. Que é a luz que reflete, tudo acontece no cérebro, que nada existe. A ciência, né? Sim. Tentando trazer de uma forma palpável que o mestre, os mestres, outros iluminados, né? Uhum. Tentam mostrar para nós, né? É isso. Não, obrigada, Silene. Então vai, ó, eu vou falando, vocês vão me interrompendo, tá bom? Porque a gente precisa trocar aqui, tá? E esse assunto é realmente crucial para a gente poder entender o curso. Então, deixa eu começar, já vou te responder, mas deixa eu começar assim, ó. Vamos pensar no conceito, tá? No conceito que o curso traz para a gente de projeção. Então, projeção é uma propriedade da mente, ok? A mente tem essas duas propriedades, que, aliás, é um reflexo, mas ele chama, um curso similar, ele chama de extensão, aquilo que a gente percebe junto com o Espírito Santo aqui no nosso mundinho separado, ok? E de projeção, aquilo que a gente percebe ou, né, projeta ou estende. Falar estende fica confuso, mas projeta junto com o ego, que é o pensamento de separação. Tá ok? Então, é uma propriedade da mente. Então, é assim, dentro do mundo da separação, tudo, absolutamente tudo o que nós vemos, né? De formas, o que nós vemos, a parte de nós é uma projeção, ok? Não tem jeito. As coisas boas também são projeções, ok? Não, todas as coisas que a gente vê aqui com os olhos ou com os outros sentidos físicos são projeções, projeções de uma mente que se sente separada, ok? Uma mente. Então, todos nós que pensamos ser, né? Eu penso que eu sou a Maria Amélia, eu penso que você é a Silene, que as outras pessoas são outras pessoas. Então, tudo que a gente vê, tudo que nós
percebemos, ó, essa palavra é extremamente importante, tá? Então, nós percebemos a parte de nós, então isso é uma projeção, ok? Então, a barata e a florzinha, e o peixinho bonito, e o céu, e as estrelas, e as florzinhas, tá bom? E todos os corpos lindos, e todos os corpos saudáveis, e todos os corpos doentes, tudo é uma projeção, tá certo? Porque, assim, ó, a projeção faz a percepção. Veja, num estado de unicidade absoluta, que é o estado que o curso chama de céu, ou de Deus, ou de unicidade absoluta, nesse estado mental não existe um observador e um observado, tá? Não existe. Lá é uma coisa única, que nós não conseguimos saber ou não conseguimos nem sequer aceitar isso, né? O Jesus ainda tira o sarro na gente falando que a gente não... Pode falar, espera só um pouquinho. Que a gente não consegue nem conceber a ideia de um Deus sem corpo. Ele tem razão, não é? A gente acaba pensando em algo separado, mesmo que seja luz, é algo separado de nós. Quer falar, Silene? Pode falar. Desmuta, senão... É nesse microfone. Pronto. Aí, pronto. Achei. Pode falar. Então, dentro disso que você está falando, a gente não consegue conceber porque a gente tenta fazer isso pelo pensamento, não é isso? E isso não vai se dar pelo pensamento. A experiência desse algo de céu, de Deus, o nome que for, não se dará pelo pensamento, e a gente quer entender as coisas pelo raciocínio, não é isso? O raciocínio, ele serve para compreendermos, mas ele para ali. Dali para frente, a gente teria que sentar e trabalhar tudo isso, não é isso? Para escutar? Silene, é assim sim. Só que vamos pensar uma coisa, ó. Nós temos, inclusive, um capítulo inteiro sobre o uso da razão, tá? No curso. Então, a gente vai usar o nosso raciocínio, vai usar a nossa capacidade de pensar para deixar de pensar. Não sei se dá para entender isso. Então, nós vamos usar a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, para a gente para a gente entender que os pensamentos ainda são dentro de um mundo de separação. Tá? E aí, então, nós vamos deixando de dar realidade a essa separação, ou esse pensamento de separação, tá bom? Mas a gente precisa. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o Espírito Santo vai usar aquilo que nós pensamos ser os nossos pensamentos para corrigir o propósito deles e então fazer essa reversão desse jogo do ego mesmo, ok? Tá? Então, assim, a gente é isso mesmo, mas a gente não vai abrir mão dessa razão. É isso que eu quero dizer, porque senão a gente vai sentar em contemplação, ok? E vai ignorar o mundo que nós pensamos ser real, ok? Então, assim, nós vamos usar esse mundo que é um mundo de percepção, que nós pensamos ser real, mas nós vamos usar absolutamente tudo que tem aqui para dar o propósito que o Espírito Santo dá. Então, nós trocamos a percepção do ego e vamos trocar essa percepção pela percepção do Espírito Santo. Ainda será percepção, percebe? Nossa, percepção, percebe? Tá? Você entende? Só um segundinho, deixa só a Flora falar e complementando, Flora, ou você deixa Silene, o que você prefere? Eu pedi para a Silene, porque eu queria aproveitar o ensejo para uma outra pergunta. Silene, por favor, complementar o que ela tem para dizer. Ah, tá. Porque eu Então, vou fazer em cima disso outra pergunta. tá bom. Então, fala lá, Obrigada. Silene. Desmuta de novo.
me perdoe. Você falou a percepção do ego e a percepção do Espírito Santo, certo? Isso. Como discernir isso? Ah, sim, né? Como discernir. Olha, o ego vai sempre, sempre, sempre falar para você qualquer coisa que seja fora de você, não fora da Silene em si, mas fora da mente que é o Filho de Deus. Então, é tudo separado, tá? É tudo separado. Então, algumas coisas vêm de lá, assim como o medo, né? O medo da barata mesmo, não tem problema. Então, ela ameaça dentro da percepção do ego. Por quê? Porque eu me sinto, Maria Amélia, me sinto ameaçada, ok? Um dia, quando eu entender que ela é só uma projeção do meu próprio pensamento e que ela não tem poder nenhum de me causar qualquer mal, que eu sei lá que mal ela pode me causar, mesmo quando eu raciocino, mas assim, tá? Isso, aí eu vou ter uma percepção de que ela é só uma projeção da minha própria mente. Então, para o Espírito Santo, a percepção do Espírito Santo, ela é sempre, sempre, sempre uma só. Eu tinha uma aluna psicóloga que falava assim, o Espírito Santo não tem imaginação, ele não tem um pingo de imaginação, ele não tem mesmo, tá bom? Ele fala assim, ó, ou isso que você está percebendo é amor, ou ou é uma percepção de medo, que nada mais é do que um pedido de amor, tá bom? Na verdade, o Jesus fala sobre os objetos, mas ele se centra nos nossos relacionamentos com pessoas e situações, tá bom? E para todas elas, a interpretação dele, ou percepção, interpretação e percepção são a mesma coisa, tá? Então, assim, a interpretação dele não muda, é só essa. Ou isso é uma expressão de amor, ou isso é uma expressão de medo, que significa um pedido de amor. Tá bom? Diz, Flora. Essa questão de como que as emoções são fundamentais nesse processo de projeção. A gente estava falando do medo, né? Mas, de uma certa forma, eu entendo que todas as emoções que a gente sente aqui, elas dão essa sensação de realidade, parece, né? Tem a sensação física que a gente tem, né, do que está ao redor da gente, como a Silene descreveu também, né, que a própria ciência está descobrindo que não é bem isso, mas essa questão das emoções, né, de como que as emoções coordenam dentro da gente, né, essa sensação de realidade que a gente sente aqui. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Claro, mas é uma parte fundamental mesmo, tá, Flora? Te agradeço. Porque assim, ó, o que é uma projeção? Né? O que eu estou vendo? É algo que eu nego, tá? Eu nego e que eu tenha, então eu projeto, ok? Esse é o conceito que o Jesus dá aqui no curso sobre por que o nosso mundo é um mundo de percepção ou ele é um mundo de projeção, tá? Então, ó, eu nego que eu tenho alguma coisa. Desde o primeiro Tirar Dúvidas, eu tenho insistido muito com isso para que a gente aceite que a gente tem tudo, não é? E assim, é muito difícil para nós que estamos aqui no mundo cheio de julgamento e diferenças, não é? Tem que ter diferenças aqui, senão não é esse mundo. Então, essas diferenças elas são assim, por exemplo, eu não tenho inveja. Eu não tenho, entendeu? Então, o que eu faço? Eu vejo a inveja ali fora de mim, tá? E, na verdade, como que o Jesus simplifica isso tudo e que é muito legal? Ele fala, só existem duas emoções, tá? Duas. Ou é o amor, ou é o medo. Então, e o medo tem, assim, o amor também, né? Mas o medo tem muitos apelidos, ok? Então a gente fala, mas como assim?
como que a inveja é um medo? Vamos pegar a inveja, que eu acho legal, porque ela é mais fácil da gente falar sobre isso. Como que a inveja é um medo? Entende? Como assim? Veja, eu tenho inveja da Flora, porque eu tenho inveja dos olhos dela, tá? Eu queria ter os olhos da Flora, ou queria ter sei lá, o status dela, ou então o dinheiro dela, qualquer coisa, ok? Qualquer coisa. O que que eu estou dizendo para mim? Né? O que que eu estou dizendo para mim? Eu tenho medo de não ter valor se eu não tiver os olhos dela, ou o status dela, ou o dinheiro dela, entende? Então eu tenho medo de não ter valor. Inveja é isso. Ponto. Não tem segredo, não tem mistério, né? Então tudo aquilo que eu não posso associar com amor, que poderia ser alegria, paz, né? Desculpa, bem-estar e tal, eu vou chamar de medo. Ok? Então, sendo medo, eu já sei o que é isso. E aí, aí eu vou perder o medo de falar, eu sinto inveja, né? Ou eu tenho inveja, ou eu tenho qualquer outra coisa, tá bom? E por que que é importante isso? Veja, se eu tenho, se eu aceito que eu tenho inveja, eu paro de negar isso em mim e paro de projetar isso ali fora, né? Como se existisse fora, entendeu? Tá? Não existe dentro e fora, mas é como a gente percebe aqui. Mas então eu paro de fazer isso. E aí, essas mesmices que eu sempre encontro, elas vão sendo, sabe, assim, eu não preciso mais delas, eu não preciso mais encontrar gente invejosa, situações em que a inveja atrapalha, e por aí vai, tá? Então, o que que é, então, essa projeção que nós temos aqui? Eu nego que eu tenho qualquer coisa. É fácil falar de emoção. Eu não quero entrar no cerne da coisa, que é lá na diminuta e louca ideia, porque não preciso. O que eu acho que a gente precisa fazer é lidar com isso aqui, tá? O curso, né? O autor do curso fala assim para a gente: olha, essa parte teórica da metafísica que eu estou apresentando para vocês, essa parte teórica, muitas vezes ela não vai ser entendida ou aceita, tá? Mas então, eu não quero que você fixe nisso, eu não quero, porque o ego vai te enrolar, ele fala, sabe? Ah, então por quê? Mas então por quê? Mas de onde vem? Mas que jeito que isso aconteceu? Mas como que a gente saiu do céu? De que jeito uma ideia foi feita isso? Ele falou, não para com isso, o que que eu quero de você? Ele fala, eu quero que você, dentro desse mundinho da sua percepção aqui, né, dentro do seu mundinho, você comece a olhar e melhorar os seus relacionamentos com as pessoas e com as situações. Que jeito você melhora? Perdoando tudo. Como que é esse perdão? O perdão tem passos, né? Esse perdão que o curso ensina tem passos. Aí, veja, uma hora que a gente consegue perdoar essas projeções que a gente tem aqui, tá? E vocês podem tirar o sarro de mim quanto vocês quiserem, mas a barata vai ser a última, entendeu? Muita coisa eu já consegui, mas essa daí não dá certo ainda, embora eu já tenha melhorado, tá? Fiquem vocês aí sabendo que estão rindo, eu já melhorei, eu era muito pior, tá bom? Mas aí, ó, veja, quando a gente vai melhorando os nossos relacionamentos, né, por meio do perdão, que significa nos passos que a gente dá, né? Significa eu ir mudando a percepção que eu tenho e aceitando a percepção que o Jesus me dá, entende? Que o Espírito Santo tem para ela, né? Para essa situação. Quando eu vou fazendo isso, eu vou desmanchando o conceito, o significado, a percepção que eu tinha daquilo. E por que que isso pode? E por que que isso é racional? Certo, Silene? Por que que a gente pode chamar essa racionalidade para cá? Porque, veja, vamos supor que nós duas briguemos com a Flora, tá? Nós brigamos com ela. Pode ser que você tire de letra e fale, ei, ó, eu estava nervosa, a Flora também, entendeu? Mas aí pode ser que eu, Maria Amélia, fique muito magoada e que vá carregando essa mágoa. Aí, veja,
quem está certo? Ninguém está certo, tá bom? Porque ninguém está certo, mas veja lá, você tira de letra muito melhor, muito mais facilmente do que eu. Então, qual é a realidade do negócio? Nenhuma, porque para você é uma e para mim é outra. E para a Flora é outra. Entende? Então, qual é a realidade? Nenhuma ou todas? Cada uma de nós tem uma. Mas aí a gente tem aqui, a gente guarda num cantinho da cachola, a gente guarda num cantinho da mente o seguinte: o autor do curso diz assim, ó, o que é real nunca muda. Aquilo que é real não muda. Então, peraí, e vamos supor que depois de um tempo, né, aí eu vejo que a Flora estava mesmo nervosa, e eu também nervosa, então eu não tenho mais minha mágoa, já acabou, já não tenho mais. Então, pera um pouco, aquilo que eu senti mudou. Se mudou, não pode ser real. Ok? Então, ó, aquilo que é real, então a gente guarda esses conceitos da metafísica no cantinho da mente. Aquilo que é real não muda. Aí, alguém aqui, por favor, se apontar alguma coisa nesse mundo que não muda, já me aponta, fazendo favor, me ajude, né? Porque o que não muda neste mundinho de formas? Tá? Não existe o que não mude. Por isso que ele chama de não real. Ok? Por isso que ele chama de ilusório. Então, é uma ilusão, assim como a ciência tem percebido que tudo que a gente enxerga é uma ilusão, e as experiências dos neurocientistas são bárbaras, né? Elas são bárbaras, as pessoas, nós, né? Nós enxergamos praticamente nada, nós enxergamos muito pouquinho. O que o cérebro faz é interpretar da forma como ele já conheceu uma vez, tá bom? E aí, né, como Jesus é um pouco mais esperto do que a ciência, ele põe logo no começo do livro de exercícios e fala, né? Olha, para que serve uma xícara? Eu sei para que serve uma xícara, né? Nossa, para que serve uma porta? Eu sei. Não, a gente sabe porque a gente aprendeu isso, tá bom? Então, mas a função das coisas, das coisas em si, né, da porta, da xícara, do microfone, do computador e tudo mais, é o de menos, mas ele tem que fazer a gente olhar para isso. O que ele quer é que a gente olhe para outra pessoa, para quem está ao nosso lado e perceba e aceite. Perceber talvez, né, fica um pouco depois, mas aceite que a nossa percepção, ela tem que ser falsa. Porque a pessoa que está do nosso lado, todas elas, né, todas as pessoas que estão do nosso lado, elas não são pessoas exatamente, elas são o Cristo. E elas são o quê? Uma projeção nossa, tá? Então, qualquer interpretação de qualquer ato, de qualquer coisa, a gente começa a desconfiar. Entende? A gente começa a desconfiar. E é claro que a gente ainda vai ficar aborrecida com um monte de coisa. Tá bom? É lógico, porque aqui é tudo separação, né? E é um ou outro. Mas a gente vai ficando mais esperta. E nas relações, a gente vai começando a perceber que as nossas relações, elas são feitas sempre por nós, não é? Tem uma parte, se eu não me engano, é no capítulo 13, que ele vai falando assim, olha, você se relaciona só com você mesmo. Você pergunta, você responde, e a resposta que você está ouvindo, só você ouve, né? A outra pessoa vai falando alguma coisa, mas essa resposta foi a que você pediu. Nossa, isso é de matar, né? Eu tenho uma aluna que fala, não, essa parte eu quero pular. Não, essa parte eu não quero mais, eu quero pular, entendeu? Mas se a gente prestar atenção, principalmente no momento em que nós estamos, assim, serenos, calmos, para aceitar, né, o que um curso em milagres fala para a gente vai vendo que é assim mesmo, né? Nós vamos percebendo que a gente faz essas histórias, a gente inventa e a gente ouve, e às vezes a pessoa fala A, mas a gente ouviu B e a gente tem certeza que ela falou B, certo? E muitas vezes é o contrário, a gente fala A e a pessoa tem certeza que a gente falou B.
Porque são as percepções individuais, porque aqui é tudo diferente, não é? Agora, com as outras pessoas, a gente não pode fazer absolutamente nada. Mas com a gente mesma, a gente pode fazer absolutamente tudo. Então, como que é fazer tudo? Tá? Como que é fazer tudo? É muito importante que eu não esqueça de falar isso para vocês. Eu deixei um roteirinho, daqui a pouco o Rodrigo me libera e eu vou olhar ali meu roteirinho. Mas é extremamente importante que a gente entenda que a mudança de percepção não é a nossa mudança. Não é assim, olha, eu briguei com a Flora, vou pegar no pé da Flora hoje, que tá bom hoje, né? E da Silene, das duas, vou pegar no pé das duas. Eu briguei, né, com a Flora, e é óbvio que eu tô certa, não é? Então é óbvio. Mas acontece que agora eu comecei a ficar esperta, e aí eu pensei, peraí, tudo isso que eu tô pensando da Flora, claro que eu já falei um monte de palavrão, né, e tal, e já fiz um monte de julgamento, um monte de condenação em relação à Flora mesmo, porque eu tô certa, tá? E aí, então eu fiz tudo isso. Aí eu começo a ficar esperta e vejo que a Flora não está sofrendo com as coisas que eu estou pensando dela, tá? Ela não está sofrendo. Então, então tá, então eu vou mudar a minha percepção. Aí eu vou pensar, não, a Flora é chata. Ah, mas ela é uma boa pessoa. Ah, não, mas a Flora foi agressiva. Ah, não, mas ela só estava nervosa, ou ela é uma pessoa legal, entendeu? Aí eu vou tentando corrigir o meu próprio pensamento, né? Porque eu estou tentando ver se eu escapo desse sofrimento que eu tô. E aí, então, assim, só que eu vou continuar na mesmice, eu vou continuar junto com o ego, tá? Para nós podermos mudar a percepção, que é isso que é uma consequência de nós aplicarmos, né, ou de nós ficarmos firmes no nosso propósito de ir passo a passo com o perdão, né, que o curso ensina, eu vou aceitar a percepção do Espírito Santo. E a percepção dele é assim: a Flora é muito além da minha percepção de coisas boas e coisas ruins. A realidade da Flora tem que ser igual à minha, mas por enquanto eu só vejo ela, tá? Eu não estou nem pensando na minha. Mas tem que ser a realidade, ela tem que ser como o Espírito Santo vê. Se eu ficar fissurada em olhar como, em ficar buscando na minha própria mente como o Espírito Santo vê, eu vou dar a mãozinha pro ego, eu vou sair por aí passeando, tá? Assim como, né, ele fala assim, olha, você vai conseguir uma resposta para a sua oração quando você esquecer do seu problema. Eu também vou esquecer o que eu penso de bom e de ruim da Flora. Eu vou esquecer essas coisas. Não tem importância que depois eu volto a pensar, tá? Mas eu vou esquecer, pelo menos por algum momento, eu vou esquecer. E aí a gente vai aceitando aos poucos com a percepção do Espírito Santo sobre ela, tá? Que na verdade é a mesma que ele tem sobre mim, ok? E é só dessa forma que a gente pode ir se livrando disso que nós chamamos de projeção. Porque se eu vejo a Flora como uma pessoa agressiva, eu tenho que ter uma agressividade em mim, não é? E agora eu quero entrar no outro ponto, que é super importante também, porque muita gente confunde, ok? Então eu vejo a Flora assim, uma pessoa agressiva, ok, eu tenho essa agressividade em mim. Eu vejo a Flora como uma pessoa inteligente, então eu também tenho essa inteligência em mim, porque não tem jeito. Eu só vejo a partir do meu próprio conteúdo, certo? Tudo bem, gente? Daí vocês ficam muito quietos, eu vou ficando meio perturbada, assim, ó. Bom, então tá, se tá tudo certo, então tá bom. Ó, minha projeção aí, né? Ó, vamos lá. Vejam, vamos lá. Então, vejam bem, eu vejo que deixa eu mudar de pessoa, vai, senão a Flora, tadinha, vai dormir sem...
A Fabiana, que está ali, ó, com a câmera aberta. Vamos lá, agora eu vou pegar no pé da Fabiana, tá? A Fabiana, eu percebo a Fabiana como uma pessoa agressiva. Mas veja bem, né? Eu descrevo para vocês a agressividade da Fabiana. Ela chegou num lugar onde tinha eu e mais um monte de pessoas, e ela estava muito nervosa, porque ela era a nossa chefe. Ela chegou aqui e falou assim: vocês são um bando de desocupados, vocês não valem nada. E aí eu fico, gente, nossa, mas agora eu estou aprendendo que essa daí é uma projeção minha. Peraí, mas eu nunca fiz o que a Fabiana fez. Eu nunca falei assim com ninguém. E é possível que eu não vá falar. Tá? É possível que eu não vá falar assim com ninguém. Ok? Então, peraí, que raio de projeção é essa? Essa é uma confusão muito grande que o Jesus chama de confusão de níveis. Ok? Então, eu posso nunca me comportar como a Fabiana. Mas vocês acreditam que eu nunca tive um pensamentinho de agressividade na minha vida? Não, claro, eu estou quase sancionada, gente, peraí. Né? Então, nunca tive um pensamentinho de agressividade, não tenho pensamentos de agressividade. É claro que eu tenho, porque todo mundo tem. Tem corpinho? Tem. Tá? Você pode não ter nunca uma atitude igualzinha da Fabiana, tudo bem? Mas você tem, porque se você não tivesse, você não conheceria esse conteúdo de agressividade, esse conteúdo que a gente está chamando de agressividade, ok? Então, olha só, eu posso nunca me comportar como alguém com um comportamento que eu desprezo, sabe? Vamos pensar em desculpa, gente, só desligar aqui. Pensar por exemplo, em assassinato, né? Nossa, algumas pessoas planejam assassinato e tal, e não sei o quê, né? Tá, eu posso nunca vir a assassinar ninguém pelo menos nessa vidinha aqui, né? Nessa vidinha. Mas, como o autor do curso não tem graça nenhuma, ele é muito radical no que ele fala, né? Então, assim, não tem graça nenhuma, ele fala assim, aquilo que não é amor, querida, é assassinato, querida. Então, essa radicalidade que ele tem nessas palavras, não é? Então, olha, um pensamentinho que eu tenho de agressividade, pode ser no trânsito até, pode ser, sabe, qualquer coisa. Esse pensamento, ele chama de assassinato, tá? Porque o que não é amor é um pedido de amor, tá bom? Então, a Fabiana, com toda a agressividade dela, o que ela estava fazendo naquele momento? Não interessa quais são as razões, não interessa de onde vem isso tudo, essa atitude, mas interessa o que ela tem naquele momento. Ela está pedindo amor para nós, tá? Ela está falando, por favor, me amem. Ela não sabe disso, tá bom? Mas aí, veja, a forma extremamente gentil que um curso em milagres apresenta isso para a gente, né? Que aos olhos de quem começa a ver parece uma coisa de doido. Então ele põe assim um xingamento, né? Um xingamento bobo, né? Sua boba, você não vale nada, sei lá o quê, qualquer coisa, no mesmo patamar que uma pessoa que mata outra. Isso é muito maluco para nós, né? É muito maluco. Mas se tiver uma hierarquia, né? Vejam o que ele quer dizer. Se tiver uma hierarquia, eu não estou dizendo que dentro do mundo isso não tem hierarquia. Tem, tá bom? O que ele está dizendo é que, inclusive, assim, porque a Fabiana falou, isso. Né? Então, assim, ó, o que a Fabiana falou, sendo sendo tão grave quanto alguém assassinar alguém, tá? Isso é para que a gente tire a hierarquia da nossa cachola
E então a gente aceite que não existe ordem de dificuldades em milagres, tá? Então tudo isso tem que estar ligado. Isso precisa estar ligado. Porque enquanto tiver hierarquia de problema, também vai ter hierarquia para milagres, tá? E a correção que o Espírito Santo pode fazer na nossa mente vai ser hierarquizada também. Então, algumas coisas são super graves e outras coisas são super leves. Agora, veja, dentro do mundo continua sendo a mesma coisa. A gente não vai mandar prender a Fabiana porque ela falou que a gente não vale nada. Mas a gente vai ter que prender uma pessoa que mata outra, porque ela vai continuar fazendo isso aí, tá bom? Fala, Flora. Depois eu leio o que a Valéria escreveu. Fala, Flora. Que é em cima do que você está dizendo, que é uma coisa que eu sinto que vira e mexe, a gente se confunde muito, que é a chamada confusão de níveis. Uhum. Porque existe uma tendência, quanto mais a gente vai estudando o curso, se envolvendo com o curso, e também por experiências de perdão, de milagres que a gente vive em si, a gente começa a ficar num processo de querer manobrar o nosso comportamento, para o nosso comportamento ser santo, para o nosso comportamento, para ficar fazendo, como é que se diz? Ajudando o Espírito Santo no perdão, ou analisando o ego demais. Ou a gente entra, eu sinto às vezes, acontece comigo, uma paranoia, parece que é uma paranoia. E assim, Jesus fala, não tem nada aqui. A gente vai ser normal, como que a Nopnik sempre fala, seja normal, pague as contas, tenha seguro de vida, normal. Mas é na mente esse processo. Sim. A paz, o amor, o perdão, essa entrega, esse olhar para os conteúdos que a gente sente de muito desconforto, que é da projeção, é na mente. Mas, em algum momento, eu sinto que a gente fica numa paranoia no comportamento. E é óbvio que a paranoia só pode vir do ego, mas, às vezes, é muito sutil isso. Às vezes eu sinto que eu estou muito alinhada com o Espírito Santo, e aí eu vejo, não, que é, né, que era o ego. Então fica essa coisa, aí eu estou agindo com o ego, estou agindo com o Espírito Santo. E eu sinto que a paranoia pode estar aí. Eu queria que você comentasse um pouco isso, como é que acho que é Claro, confusão de níveis não, disso, né? e vive mesmo, e todo mundo. Ó, a Tânia Almeida acabou de falar que ela também sente essa paranoia. Eu acho mais importante de tudo, gente, nesse ponto que você tocou, mais importante de tudo, Flora, é assim, a gente não ficar escrafunchando, não ficar tentando achar quando você está com o ego, com o Espírito Santo, sabe? Eu preciso saber, né? Eu preciso saber se eu estou com o ego, se eu estou com o Espírito Santo, eu preciso saber. E assim, veja, se você descobre que você estava com o ego, ok, também, sabe? Não tem novidade. Mas veja bem, também pode ser uma manobra bem legal do ego, você ficar nessa busca, sabe? Né? Ficar nessa busca, porque, veja, quando a gente espera, que é o que você falou nessa confusão de níveis, a gente espera da gente que quando a gente está pensando junto com o Espírito Santo, as nossas ações sejam todas, sabe, muito boas, muito benéficas. E, na verdade, muitas vezes a gente precisa ser firme e aparentemente rude ou aparentemente má em alguma situação para justamente fazer o bem, não é? Então, essa confusão de níveis vai acontecer e ainda vai acontecer milhares de vezes, né? Milhares de vezes, até que a gente aceite realmente pensar só com o Espírito Santo e nós já vamos estar ali no mundo feliz, não é? Que é um mundo de percepção, onde a gente vê que tudo é uma projeção, portanto, tudo pode ser perdoado, tá? O mundo feliz é só isso, ok? Então, assim, ó, é super importante e é legal trazer para cá, porque aí todo mundo também sabe que vai entrar nessa paranoia, né? Mas e daí? E daí não tem problema, porque a gente vai descobrindo, às vezes a gente não consegue sozinha, sempre falo isso, a gente se junta, né? A gente se junta e a gente
conversa sobre isso e as coisas ficam mais claras. E percebeu isso? Ok, você estava com ego e nada, sabe? Agora a gente dá um passo para trás e fala, tudo bem, Flora, não tem problema, né? Você olha no espelho e fala, tá bom? Porque eu olho no espelho e falo, mas não tem problema, tudo bem, ó, vamos lá, vamos para o próximo passo, tá bom? E aí a gente vai escapando dele. Mas é importantíssimo que a gente traga isso, tá? Tudo bem, Flora? Posso passar para a Roxane? Que aí a gente... Obrigada. Vamos lá, Roxane. E aí, amor? Pois é, a gente que estuda o curso fica bastante atenta às relações, né? Porque tem até aquela parte que fala que no seu irmão você se salva ou você se perde, porque ele vai te trazer o material da sua mente, né? Você vai ver ali projetado, né? E eu acho isso muito bacana, porque não é também a gente entrar na paranoia, mas é onde a gente vê. Sim. Não tem outro lugar para a gente ver. E quando a gente... E tem uma pessoa que falou, que ela nem é do grupo, um curso em milagres, mas falou, achei bem interessante, falou assim, bateu, doeu, pega que é seu. Então, então se a coisa ficou muito de indignação, tem um trabalho a ser feito ali, né? O porquê que você está tão identificada com aquilo. E aí eu vejo que muitas vezes não é direto mesmo, igual você falou ali, não é naquele nível, mas se a gente pedir, naquela hora que dói, pedir essa visão correta, eu tenho tido muita experiência de não demorar muito para saber onde é que estava o meu problema. Ai, que delícia, né? Então, isso é bem legal, e muitas vezes não é muito direto, mas você vê, nossa, sou eu mesma. E aí, quando você vê aquilo, assim, é uma libertação. Então, eu acho assim, é um caminho muito, em certo ponto, fácil. Agora, a questão de saber se está no ego ou no Espírito Santo é uma coisa realmente que preocupa, mas o nosso caminho é a paz, né? Então, olha só, se o médico vai operar uma pessoa, ele pega lá um bisturi e corta, é uma violência. Mas ele não vai ficar tumultuado por causa disso, que ele sabe que é aquilo que tem que ser feito. Então, quando a gente está em paz, já é um bom sinal que o caminho é aquele mesmo. E quando a gente está na dúvida, tem que pedir ajuda de novo, porque normalmente a gente está no caminho errado. Então, eu penso que esse é um bom sinal. Agora, manter essa visão no momento que você está legal é fácil, mas no dia a dia aí não é fácil. Então, é um tal de recomeçar 1000 vezes por dia, de se perdoar, né? E você fala muito, né? Ser gentil com você mesmo, com o nosso caminho. Então, eu acho que a palavra é não desistir. E aquilo que você falou, Maria Amélia, de diferença de níveis, também é isso, né? Porque por que tudo é igual, apesar que aqui não é igual? Porque a ilusão é ilusão. Exatamente. Então, não tem, né? Você não pode falar isso é pior, isso é menor, porque se está tudo na ilusão, no fundo, tudo, nada é. Então, isso mesmo. Isso dá também, e se a gente olhar do ângulo correto, dá um lenitivo para recomeçar. Porque nada é tão definitivo assim, nada é ponto final, porque nada é realmente. Então, eu achei que o curso Milagre me trouxe muita paz e esse recomeçar, essa coragem de recomeçar. Se você não se sentir pecadora, né? Já começa por aí, não tem o pecado. Então, é só o equívoco. Equívoco a gente pode fazer novamente, né? Então, era isso. Eu queria falar, dar essa colaboração. Mas eu agradeço muito. E, Roxane, eu acho que talvez algumas pessoas não te conheçam, né? A Roxane também estuda há muito tempo o curso e ela coordena alguns grupos. E, assim, o fato, né, da gente já ir percebendo muito rápido, não dá mais, né, não enrola mais assim, né? A gente vai percebendo exatamente onde está o cerne desse problema que a gente tinha negado, né? E aí a gente projetou, mas é o fato da gente já aceitar que a gente tem tudo, não é? Porque é uma mente só que pensa que é muitos, então não vai adiantar eu achar que o assassino é outro e eu sou outra, né? Então, os pensamentos, aí a gente já aceita que é tudo nosso mesmo, né?
E assim, eu posso estar agora muito em paz, mas tem um monte de gente que não está em paz, não é? Mas como que eu ajudo? Eu ajudo ficando cada vez mais em paz, né? Se eu já aceito essa unicidade. Então é isso. Deus lhe pague, viu? Não, e vai falando que é isso mesmo, e a gente vai reforçando essa coisa. Por isso que aceitar que a gente tem tudo e não lutar, e não ter medo de olhar para dentro, é extremamente importante, porque vai acontecendo isso que a Roxane falou. Eu vou olhando, já vou descobrindo muito mais rápido onde está a minha resistência, né? Minha resistência aqui, ou essa forçação do ego, né? Para eu não, que eu vejo no outro, não é? Não é? Muito bom, obrigada, bem. Fala, Silene. Isso. Então, dentro disso dessas palavras, né? Lembrando a Flora, a paranoia, eu acho que é como a barata, faz parte de nós ainda, né? Por isso, a gente precisa ler o curso e ler, né? Mas eu vou falar a minha experiência, né? Que eu acho que a gente tem que procurar a nossa, digamos, palavra de poder, né? Aquilo que na hora do tsunami me ajude a sair daquilo. Tô no ego, tô no Espírito Santo, tô no inferno, tô no céu. E se a gente se deixa envolver, o buraco vai mais fundo. Então, eu gosto, leio outros textos, mas o meu amor é o curso, né? E os outros agregam, a gente pega coisa séria que agrega e ajuda a clarear o curso também. Então, eu gosto muito do Eckhart Tolle, que ele coloca assim, na hora da paranoia, não leve a cabeça tão a sério. A nossa cabeça deixa a gente doida. E eu gosto muito de uma passagem que eu ouvi do Jung, conversando com um chefe de uma tribo americana, né? Que o chefe índio fala para ele, vocês brancos são loucos, né? Vocês pensam aqui, aponta, né, a cabeça. E o Jung falou, e vocês pensam aonde? Aí ele pega a mão, põe no coração. A gente pensa aqui, sentir, né? E eu acho que essas coisas ajudam a gente lembrar, então, achar aquilo que funciona para nós, para sair daquilo, sair daquela frequência, muda a frequência, né? E tem uma passagem do curso que eu gosto muito, na hora do buraco, de lembrar, todas as coisas cooperam para o bem, não existem exceções, exceto na visão, não lembro a palavra, do ego, né? E é isso, e o que você falou de ser rude, que tem horas que a gente tem que ser firme, na verdade, eu entendo que o que vale é a nossa intenção. Sim, é o propósito, né? É aquilo que ninguém vê. Com que intenção eu estou sendo firme com aquela pessoa? Eu pareço ser rude com ela. E com que intenção eu estou sendo tão doce? Sim, né? sempre assim. Enfim, e lembrar tudo isso. E a Roxane falou, o sinaleiro fundamental é a paz. O que eu estou sentindo? Eu estou leve? Segue, né? É isso. Me desculpem a extensão. Não, a gente agradece. Muito obrigada, Silene. É isso mesmo. Eu que agradeço. E assim, o que você falou é muito legal, porque eu vivo falando isso. Olha, todas as estratégias são importantes. Todas elas são úteis, né? E às vezes parece muito boba, às vezes parece uma estratégia boba que a gente usa, mas ela serve, ela é representativa, né? De alguma coisa que pode reverter isso para a gente. Só na hora do furdúncio, né? Ou na hora que você não está em paz, entendeu? Aceita também, sabe? Aceita, não lute contra, porque quanto mais a gente luta contra, mais isso daí fica forte, né? Ganha força, porque essa força é dali, né? Mas eu não quero deixar de ler aqui no chat, porque algumas pessoas que vão ver depois, elas não vão saber. Mas a Valéria escreveu
que o spray para matar barata também é um assassinato. E é mesmo, né? É um assassinato, claro que é. Mas é que, como eu já não considero muito isso daqui, nada do que tem aqui chamou de vida, então eu me eximo dessa culpa, tá bom, Valéria? Né? E ando com spray no carro, se você quer saber. Uma arma, arma de fogo ou arma de cor de lâmina eu não uso porque eu não tenho nada, nem penso na violência, né, das pessoas. Agora, o raio do inseto não tem muito jeito, então eu fico com spray lá no carro, tá bom? Mas mais é para a gente tirar o sarro mesmo e rir um pouquinho, porque a gente precisa dar mais risadas aqui, não é? O curso, às vezes, ele parece muito sério, mas ainda assim é uma enganação do ego, porque o Jesus está pedindo para a gente rir mais, não é? Já que isso aqui é uma ilusão, não é? Então, para a gente rir mais, para a gente ter mais esses momentos de risada mesmo, sabe? Não de escárnio ou de deboche, mas de risada, porque daí a gente desmancha a realidade nessa coisa separada, né? Que se por um lado tem algumas coisas muito legais, e tem mesmo, não vamos negar, né? Tem umas coisas muito gostosas e a gente tem que curtir. Por outro lado, as misérias, né, acontecem porque não existe uma coisa gostosa neste mundo sem ter o contraponto, né? Porque ele é dual, ok? Então, aí, olha, mas a gente não precisa se centrar, né, nas misérias, pelo menos não quando elas não aparecem na ponta do nariz da gente, entende? E então, aí a gente pode ir ajudando, né, a tudo, a todos, quando a gente curte, quando a gente ri, quando a gente fica em paz, não é? Então, nós podemos olhar para as nossas projeções e ficarmos em paz, apesar delas, não é? E nos divertirmos também apesar delas, também a parte delas, não por causa delas, não é? Mas encontros que a gente vai ter. Falar nisso, tenho que fazer um parênteses aqui, espera só um pouquinho, tá, Flora? Senão eu vou esquecer. Então, assim, ó, a gente faz encontros presenciais ou online mesmo, né? Mas eu queria só falar para vocês que sexta-feira agora a gente vai fazer uma live com a Marcela Leal, que é uma fofa, é uma garota que também ajuda muito a mostrar um curso em milagres, né, para todo mundo. E ela é uma gracinha, e aí ela escolheu o tema, que na verdade tem a ver com o nosso tema de hoje, né? É o olhar para dentro, a gente não se iludir, né, com algumas coisas que a gente pense que a gente já conquistou, não é? Então, acho que vai ser muito legal e eu gostaria muito que vocês estivessem juntos lá. Fala, Flora. Não, é assim, que você comentou a questão do riso, né? Eu sinto, a minha prática hoje, ela está muito nesse lugar, né? Momentos que entra no furdunço, que nem você falou, cada um com as suas práticas, né? Como a Silene muito bem mencionou, são muito válidas, né? Para a gente se abrir para o perdão, amenizar um pouco o medo ali que está muito forte, né? Para a gente conseguir olhar para dentro, né? Que é o mais importante. Mas com essa gentileza. E eu sinto que o que é gostoso agora está vindo mais aqui para mim é essa sensação de leveza. Uhum. Eu estou conseguindo soltar muito essa paranoia e ficar leve com o que estiver acontecendo. Vai para o Espírito Santo, essa coisa, entendeu? E tirar sarro dessa paranoia, porque o fluxo de pensamentos do ego é uma paranoia em si. Então, quando você consegue se distanciando um pouco, e o perdão vai levando a gente para esse lugar, você começa a rir mais. E esse riso gostoso, não de ninguém, mas do sistema como um todo, né? Você fica mais leve, o teu olhar vai ficando mais leve para você e para o outro. E você, às vezes o outro chega e conta um problema, você escuta,
você está com o coração mais aberto, mas você também não entra tanto naquela reclamação toda, mas não porque você, deixa eu, veja bem, né, aqueles conselhos, aquele moralismo espiritual do ego, de ficar aconselhando, querendo salvar, mas você escuta com o coração e entende que você também está junto daquela pessoa com a questão dela. É um espaço de leveza, que é muito gostoso quando a gente está nesse espaço, que aí realmente parece que a sensação é que é um sonho e que as coisas realmente não são tão reais, né? Embora eu ainda caio nos furdunços aqui, mas depois vem o riso, vem a brincadeira, vem essa coisa que você falou, a vontade de se divertir, da gente desfrutar com alegria, sem culpa o que estiver acontecendo, e chamar as pessoas para essa alegria. Claro, muitas vezes vem uma inspiração, às vezes não, mas você está com o coração mais leve. Eu sinto que esse é um espaço do perdão, de não se separar do outro, mesmo que o outro estiver no momento dele e eu também no meu. E não que você não tenha atitudes na forma, que você às vezes se afasta sim, porque não é flora santa. Às vezes a gente tem que se afastar de situações e de pessoas que não está sendo legal e olhar para a nossa mente, se responsabilizar. Mas você não tem que ficar ali para fazer o perdão. O perdão é na mente, né? Eu acho que... Eu tenho aprendido isso, então eu acho muito lindo isso. É quando você fala da comédia, você já falou isso em várias tira dúvidas. Solta um pouco o curso, vai assistir uma comédia. Eu cheguei a fazer isso, é genial. Ajuda muito, não a gente se forçar se a gente não estiver se sentindo bem, mas no momento que tiver um espaço ali, vai assistir uma comédia. Eu acho que eu tenho me familiarizado muito com as comédias ultimamente, e hoje tem sido o meu gênero preferido de filmes comédia. Antes do curso era drama, eram filmes bem dramáticos, bem à la Bergman. Hoje eu estou muito aberta para as comédias, e é isso. É muito legal, é uma estratégia também, né? Gente, nosso tempo acabou, mas vamos falar, Zélia, se queria conversar, se ele queria falar alguma coisa, por favor, tem que desmutar. Obrigada, Flora. Tem que desmutar aí. Uma tela, porque minha tela está escura, eu não consegui consertar, mas você falou riso. E ontem eu vivi uma experiência muito, para mim foi muito inusitada. Eu tive assim, fazendo um exercício, né, que eu estou fazendo, que eu faço há já 3 anos. Eu me percebi de uma projeção que bateu muito forte quando eu voltei ela para mim. E, ao mesmo tempo, tive também uma experiência com relação à unicidade. Então, eu fiquei, sabe, assim... Mas, a partir de então, veio uma irritação, o ego ficou enlouquecido. Só dizendo assim. E eu passei o dia inteiro numa irritação, tive que levar neto na emergência, enfim. No final das contas, eu cheguei em casa e aí tinha uma pia, a cozinha estava meio assim, eu comecei falei assim, vou lavar prato, porque pode ser que... quando eu comecei a lavar os pratos, eu comecei a dar uma risada, eu comecei a rir, entendeu? Daquilo que eu estava vendo, daquela irritação do ego, mas foi uma coisa... Passou tudo, minha gente. Passou tudo. Então foi uma coisa muito forte, vocês falando aí de riso, e para mim, eu disse, não, eu tenho que compartilhar essa. Muito bom mesmo, Zélia, a gente agradece, viu? Muito gostoso. Esse tipo de experiência é uma delícia. Sabe como a gente pode chamar isso? Milagre. Perdão, milagre. O perdão e milagre é a mesma coisa, né? Mas muito legal, muito obrigada, viu? E, aliás, meninos, olha, muito obrigada a todos, tá? Aqui tem um bilhetinho da Tânia Almeida. Não, peraí, primeiro da Tânia. Soltaram um pouco o curso e ri, me veio muitas vezes apegado demais me vejo muitas vezes apegado demais ao curso, está sendo uma cura estar aqui. Ai, que bom, né? E a Valéria escreveu,
teve um dia que eu assisti uns 5 vídeos da Maria Amélia e eu disse, chega, já não aguento mais ouvir a Maria Amélia, eu vou assistir um filme muito bom. Isso mesmo, Valéria, isso mesmo. E a Tânia está rindo e a Patrícia também. Muito bom, gente, é isso aí, viu? E às vezes eu falo isso com Jesus também, agora eu já não aguento mais você, hein? Tá? Ó, gente, muito obrigada, uma delícia estar aqui com vocês, viu? Obrigada pela presença, pela contribuição de todo mundo, tá bom? E a gente se encontra daqui a 15 dias, certo? Se alguém tiver alguma Não, até sexta. Oi, bem? Até sexta. Oi, Até sexta. mesmo, até sexta, obrigada, Valéria. Até sexta, vamos lá, tá? Já põe, já deixa lá, depois eu vou escrevendo ali no chat pra gente, para mim e para Marcela, vai ser uma delícia, viu? Gente, um abraço bem grande, um beijo no coração de cada um, viu? Muito obrigada, tá? Tchau, Boa tchau. noite.